Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha estar sobre a tua vida, amada irmã, amado irmão. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Bispo Cláudio. Eu quero lhe transmitir através desta videoaula um estudo muito importante, ao qual fala a respeito do dízimo. O dízimo foi abolido por Cristo. E esta verdade eu quero transmitir para a tua vida. Então, através deste estudo, eu peço um pouco da tua atenção. Você vai estudar os textos que eu vou transmitir para você agora. E você vai entender esta verdade de uma vez por todas. Amém? Vamos lá? Eu quero lhe apresentar o dízimo no Velho Testamento e sobre o Novo Testamento. No Velho Testamento, nós temos um dízimo ao qual Abraão entregou a Melquisedeque. Em Gênesis capítulo 14, versículo 20, narra essa história. Lá diz que Abraão, depois de ter vencido a guerra mesopotâmica, de tudo ele deu dízimo a Melquisedeque. O segundo dízimo é o de seu neto, Jacó. Gênesis 28, versículo 10, também narra essa história. Disse que Jacó, em desespero, pois estava em guerra com teu irmão Esaú, Jacó fez um voto. Ele votou o dízimo. E nisso, Deus o abençoou. De fato, Jacó nunca pagou esse dízimo, esse voto. Ambos foram voluntários. Ambos foram dízimos voluntários antes da lei. Também quero te apresentar um dízimo, ao qual se encontra em Números, capítulo 18, a partir do versículo 20. Esse dízimo foi instituído sobre a lei mosaica, sobre a lei de Moisés, sobre o sacerdócio levítico. Esse dízimo, Deus, no seu poder e glória, depois de ter entregue a nação de Israel a terra prometida, Canaã da Galileia. Israel era dividido em 12 tribos. Dessas 12 tribos, uma tribo não tinha herança na terra. Essa tribo era a tribo de Levi. Os levitas não tinham herança na terra. Por isso o texto diz que Deus deu os dízimos de Israel ao sacerdócio levítico, à tribo de Levi. Somente esta tribo administrava o dízimo. Na maioria das vezes esse dízimo também era repassado para o órfão, para a viúva e o viajante, o peregrino. Esse dízimo foi instituído sobre a lei. E quem cuidava dele, quem organizava esse dízimo, era o sacerdócio levítico. É interessante você ressaltar também que este dízimo, também existiu o dízimo dos dízimos. Hoje a palhaçada é tão grande, é tão engraçado, que disse que o dízimo dos dízimos seria o 13º do teu salário. Não, irmãos. À luz da Bíblia, o dízimo dos dízimos, ele é o dízimo que o sacerdócio levítico recebia e também pagava dízimo. O levita recebia o dízimo e pagava o dízimo também. Esse é o dízimo dos dízimos. É interessante que o texto mais utilizado, o preferido de muitos pregadores e pastores do mundo todo, é o de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. O texto de Malaquias, se você observar, ele é direcionado a uma nação. Qual nação? A nação de Israel, o povo israelita. Malaquias, capítulo 1, versículo 1 diz: peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Então Deus vai usar o profeta Malaquias para falar com a nação de Israel. No capítulo 2, no versículo 1, você vê a direção desta palavra, ao qual está sendo direcionada ao sacerdote. Ó sacerdote, agora este mandamento é para vós. Você é sacerdote? Ei, pastor, você é um sacerdote? Ou o sacerdote é Cristo? Apocalipse diz que nós somos feitos sacerdotes nele, em Cristo. Mas você pode cobrar o dízimo? Será que pode?
Malaquias capítulo 3, versículo 8 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Vós quem? Ei, para você que não estuda, vós, sacerdotes, hermenêutica, texto e contexto. Sacerdotes, este mandamento é para vós. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí você precisa de estudar também um pouco de português. Dízimos, está no plural ou no singular? Eu acho que está no plural. Então é mais de um dízimo. Eu quero ressaltar algo importante. Hoje a igreja cobra só um dízimo, ao qual, de acordo com a Bíblia, está totalmente errado. Dinheiro nunca foi dízimo. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 diz: quando o caminho te for tão longe que não possa os carregar. Por quê? Porque era pesado mesmo. O dízimo sempre foi cereal, mosto, azeite, milho, vaca, bode, ovelha. O dízimo nunca foi dinheiro. Lá diz que quando o caminho fosse longe, que eles não pudessem carregar, então vendia o dízimo e atava o dinheiro na mão. Porém, quando chegasse ao templo, porque esse dízimo era anual, uma vez por ano, o camarada saía do norte de Israel, ia até o templo de Israel, entregar o dízimo. Quando ele chegasse lá, ele dava o dinheiro? Não, porque Deus não recebe dinheiro como dízimo. Ele comprava um novo dízimo. Então ele ofertava o dízimo ao Senhor. Por isso você vai encontrar no Novo Testamento Jesus puxando um chicote e arrebentando todos os cambistas no meio. Porque a casa de Deus estava se tornando comércio. Porque vendia-se na frente do templo. Era assim que funcionava. O texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, também é muito mal interpretado. O devorador nunca foi o diabo. Você sempre aprendeu que foi o diabo. Eu vou te ensinar novamente. Lá em Joel, capítulo 1, versículo 4, diz: o devorador é o gafanhoto, que vinha sobre a plantação, ao qual a nação israelita. A riqueza de Israel era o plantio. Então, Deus ameaçava com as pragas, o gafanhoto, o inseto, comer da plantação do povo. Deus também ameaçava reter as chuvas. Janela do céu aí no texto, eram as chuvas que viriam sobre a nação de Israel. Se não tem chuva, não tem plantio, não tem colheita. Essa era a maldição. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Uma nação. Você é israelita ou brasileiro? Você nasceu em Israel? Será que o texto está falando com você? Malaquias capítulo 3, versículo 12. O que diz aí? E todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Agora se inclui Brasil, Argentina, todos os países. Chamarão Israel de bem-aventurado. Você nasceu em Israel? Você é levita? Você esteve no Egito? Irmãos, é só você ler o texto. Abre a tua mente, amém? Vamos continuar? Agora eu quero dar continuidade à segunda parte. Eu quero te apresentar o dízimo no Novo Testamento, ao qual foi abolido por Jesus Cristo. E essa verdade é insofismável, ao qual é impossível você não aceitar. Vamos lá? A palavra dízimo é referida 4 vezes no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, a Bíblia diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e desprezais o mais importante da lei, o amor, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Por que eles deviam fazer essas coisas? Porque eles viviam sobre a lei. Lembra que Jesus ainda não tinha morrido aí. A lei de Jesus só entra em vigor depois da morte e ressurreição. Em Mateus, ele narra: o véu do templo se rasgou em 2 partes. Depois que Jesus ressuscita o Novo Testamento. Não dá para continuar usando a roupa velha quando se tem uma nova. Jesus disse:
Não se coloca em odres velhos o vinho novo. Não dá para você viver duas leis. Ou você vive a lei de Moisés, ou você vive a lei de Cristo. Atos capítulo 13, versículo 39, diz que você hoje tem que viver a lei de Cristo e não a lei de Moisés. É interessante que em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 13, 14, 15, vai também falar sobre isso, ao qual nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Não temos costumes do Velho Testamento. Todo o Velho Testamento foi abolido. Está aí. Observe o texto na tela. Continuando. A abolição do dízimo acontece. Hebreus capítulo 7 narra também esta passagem importante. Em Hebreus capítulo 7, nós vemos então a abolição do dízimo. Observe o texto comigo. O texto de Hebreus capítulo 7, o autor ele quer fazer alegoria à superioridade do sacerdócio eterno de Cristo com o sacerdócio de Moisés. Ele faz uma alegoria, como nós estudamos lá atrás, em Gênesis 14, 20. Abraão dando o dízimo a Melquisedeque. Ali diz que depois de vencer a guerra, Abraão pagou dízimos a Melquisedeque. É interessante que no versículo 5 de Hebreus 7, você nota que somente o sacerdote levita, segundo a lei, porque o dízimo é lei, e a lei foi abolida. Gálatas, capítulo 2, versículo 21 diz que se você vive a lei de Moisés, invalida a lei de Cristo. O sacrifício de Jesus de nada vale para aquele que ainda está sobre a lei de Moisés. Gálatas 3,10 diz que você não precisa mais viver sobre a lei. E se você vive, você está debaixo de maldição. Quem vive a lei de Moisés está debaixo de maldição. Hebreus 7, versículo 5 diz que os dentre o filho de Levi, os levitas, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de cobrar o dízimo do povo. Segundo a lei. Não tem mais lei de Moisés. Jesus aboliu a lei de Moisés. Você vai apresentar isso em todo o Novo Testamento. Hebreus capítulo 7, versículo 12 também diz: porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Teve mudança na lei, ou não teve? Hebreus capítulo 7, versículo 18 diz: o precedente mandamento, que está sendo citado, o mandamento do dízimo, o mandamento de Moisés, é abrogado, abolido, deixa de existir, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Foi fraco e inútil toda a lei de Moisés. Hoje nós, cristãos do Novo Testamento, vivemos a lei de Cristo. A lei de Cristo é pura, santa e imaculada. E não tem erros. Na lei de Moisés teve muitos erros. Abra tua mente e teu coração. Fique com esse estudo, em nome de Jesus.